Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Pastor Kleber Wood Maciel, sou da Assembleia de Deus, Missão Serra Negra, em Pouso Alegre, presidida pelo pastor Rafael Pereira. Estamos no canal do Instituto Gênese de Desenvolvimento Humano e Teológico e nós temos aqui uma grande missão. Estamos iniciando através deste vídeo uma grande jornada, uma jornada cujo objetivo é levarmos o conhecimento ainda mais da Palavra de Deus ao seu coração. Se você, porventura, ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para que se inscreva, ative o sininho, para que você possa receber as notificações todas as vezes que postarmos novos vídeos de conteúdo aqui no nosso canal. A jornada é a jornada da Escola Bíblica Dominical. Estamos entrando em um novo ano de 2022, com isso, um novo trimestre. Estaremos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a supremacia das Escrituras. Essa é a revista CPAD, a supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante, infalível Palavra de Deus. Nós temos uma jornada de 13 lições que nós iniciaremos a partir de agora, a partir da lição de número 1. Mas eu quero aqui apenas mostrar para você que teremos aí 13 lições de suma importância para que possamos crescer no conhecimento da palavra, buscando ainda mais conhecer a esse Deus, a esse Cristo, a esse Jesus. Estudaremos daqui a pouquinho a lição de número 1, fala sobre a autoridade da Bíblia. Depois, daqui uma semana, estudaremos a inspiração divina da Bíblia. 3, estudaremos sobre a inerrância da Bíblia. 4, a estrutura da Bíblia. 5, como ler as Escrituras. Será que você sabe? Será que nós sabemos ler as Escrituras Sagradas? Como ler as Sagradas Escrituras? A Bíblia como um guia para a vida será a lição de número 6. Lição 7. A Bíblia transforma as pessoas. Lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Interessante essa lição. Lição 9. As histórias e as poesias falam ao coração. 10. As profecias despertam e trazem esperança. Estudaremos uma lição inteirinha sobre as profecias descritas na Bíblia Sagrada. Lição 11. Lucas. Atos. O modelo pentecostal para os dias de hoje. Lição 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. E terminaremos a nossa jornada na lição de número 13, falando sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Convido você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a caminhar comigo essa jornada de estudos acerca desta revista de lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, CPAD, cujo tema é a supremacia das Escrituras. Fique conosco, vamos então para a nossa lição de número 1, onde estudaremos sobre a autoridade da Bíblia. Vou passar aqui para os slides e você vai acompanhar. Tem papel, tem caneta, tem caderno. Se você possui a sua revista da Escola Bíblica Dominical, pegue a sua revista em mãos e você vai acompanhar comigo de uma forma lacônica, resumida, mas passaremos aqui os tópicos e subtópicos e vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra do nosso Deus. Partindo então para os nossos slides. Lição de número 1. A autoridade da Bíblia Sagrada. Professor, esse que vos fala, Pastor Kleber Wood Maciel. Vamos então? Texto áureo. As revistas da Escola Bíblica Dominical se iniciam com um texto áureo. O texto áureo da lição de número 1, primeira lição, se encontra no Salmo 119, versos 1, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Observe, felizes os que trilham, ou seja, os que andam, os que caminham, caminhos retos, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. Verdade prática nos diz desta maneira. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé
Eu preciso que esta verdade prática fique enraizada dentro do seu coração nesta oportunidade, porque esta é a tônica de toda a lição de número 1 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Existe uma leitura bíblica que fazemos nas nossas igrejas, no ato da Escola Bíblica Dominical, e é importante lermos o texto bíblico para que possamos nos embasar, então, para esta exposição da lição. Se encontra no Salmo 119, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Verso 5. Para que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Verso 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. E o último verso, verso 8, diz: Observei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Meus irmãos, a introdução da lição 1 da revista da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2022 vai nos falar acerca da Bíblia Sagrada e sua autoridade. Observe então, a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo, e não dos homens. E isso eu preciso que você guarde no seu coração. A autoridade da Bíblia, ela não é fundamentada em homem algum. Muitos usam a expressão e dizem assim: a Bíblia foi escrita por homens, por isso ela tem falhas, não se deve acreditar nela totalmente. Esqueça isso. A Bíblia fundamenta-se em seu autor, e o autor da Bíblia é Deus, tá bom? Não é homem nenhum. Desse modo, entendendo isso, você vai observar que além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. A igreja não possui nem tradição, a igreja não possui nem usos e costumes, nenhuma lei humana, nada. Fundamenta a autoridade sobre ela, mas somente a Bíblia Sagrada. Então, não tem nada que possui autoridade infalível sobre a igreja, senão a Bíblia Sagrada. O que nós estudaremos nessa lição? Nesta lição estudaremos, então, a origem da Bíblia, sua autenticidade e sua mensagem revelada na palavra de Deus, no livro escrito de Deus. Então, esse é o objetivo da lição de hoje. Possamos nós, através dessa lição, entender a origem da Bíblia, entender a sua autenticidade, entender a mensagem revelada através dos seus escritos. Primeiro, se você tem revista aí, vá comigo no tópico primeiro, onde falaremos sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Como a Bíblia se originou? Qual é a origem da Bíblia? O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Então, Pedro, ratificando aquilo que nós já estamos falando desde a introdução, não há origem nos homens a Bíblia Sagrada, mas somente em Deus. E Paulo vai corroborar isso, corrobora isso, quando ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Paulo corrobora, a mensagem bíblica vem do alto, vem dos céus, a mensagem bíblica vem de Deus.
Todos os demais apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob. A palavra sob é debaixo de, sobre é acima de. Então, sob, ou seja, debaixo, de inspiração e supervisão divina. Então, os homens que Deus usou para a escrita dos textos sagrados estavam sob inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Ou seja, Deus se revela ao ser humano, se revela à humanidade através da sua palavra, escrita por homens que estavam sob, debaixo, inspiração e supervisão divina. É muito importante que você guarde isso, que você entenda isso. Tá bom? Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Observe, a Bíblia ela é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Então, a Bíblia ela possui autoridade. A Bíblia é um presente para mim, é um presente para você. A Bíblia é um presente para a humanidade. Nós estudamos isso aqui na nossa escola teológica, falando sobre bibliologia, nós estudamos um pouco sobre isso. Eu quero que você volte aqui no livro da FAESP, de Bibliologia, no curso básico. Nós estudamos um pouco acerca da Bíblia Sagrada, como ela é presente para nós. A Bíblia Sagrada é presente para a humanidade. Aqui na introdução da matéria de Bibliologia, diz assim, só que para que você possa compreender. A verdadeira teologia é extraída da Bíblia. No âmbito teológico, a bibliologia está agrupada dentro da teologia sistemática e da teologia bíblica. Sobre a estrutura básica da teologia sistemática, um famoso teólogo e filósofo, Norman Geisler, ele considera algo muito importante e nos apresenta o seu argumento que diz assim, a teologia sistemática é geralmente dividida nas seguintes categorias. Prolegômenos, que é uma introdução ao que é teologia, e logo em seguida, a segunda matéria a se estudar na teologia é a bibliologia, que vem do plural bíblia. Biblos, Bíblia, livro. Então, a segunda matéria que se estuda dentro da teologia sistemática, da matéria da teologia que sistematiza, que organiza a teologia, é bibliologia. Por quê? Porque bibliologia estuda a Bíblia. A propósito, a lição que nós estamos estudando, ou as lições que nós iremos estudar através dessa revista da Escola Bíblica Dominical, é praticamente um mini curso de bibliologia. Por quê? Porque ela vai falar sobre a supremacia das Escrituras. Vai falar sobre a inspiração, sobre a inerrância, sobre a infalibilidade da palavra de Deus. E a primeira lição, a lição de número 1, falando sobre a autoridade da Bíblia. Praticamente é um mini curso de bibliologia. A Bíblia é um presente para nós. E como a Bíblia é atacada? No mesmo livro, na mesma matéria, no seu capítulo de número 1, fala sobre os ataques que a Bíblia Sagrada vem sofrendo. Visões equivocadas que o mundo, que as pessoas têm sobre a Bíblia Sagrada. Veja, a palavra de Deus foi um presente que Deus nos deu, que está nela, a revelação de Deus para nós, e ela é atacada. Visões distorcidas, visões equivocadas, tentam e vão continuar a tentar a desqualificar a palavra de Deus, tirar essa autoridade da palavra de Deus. Visões equivocadas como o racionalismo, como o romanismo, o misticismo, a neo-ortodoxia, como novas hermenêuticas, como as seitas, o simplismo teológico, ou seja, são diversos argumentos contra diversas visões equivocadas que tentam desqualificar a palavra, tentam desqualificar a Bíblia, tentam tirar da Bíblia a
autoridade que ela porta, a autoridade que ela tem, mas nós não podemos deixar. Então, a lição que nós estamos estudando a partir de então tem como objetivo nos trazer essa ideia e alimentar ainda mais a nossa fé acerca da autoridade que a Bíblia Sagrada tem através dos textos sagrados. Voltemos aqui então para os slides, para que possamos então continuar aprendendo acerca da palavra de Deus. Se você observar a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, nela está escrito, certo? A nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única, revelação divinamente escrita, dado pelo Espírito Santo para a humanidade. Nós temos a Bíblia, nós temos uma declaração de fé que ratifica e nos faz compreender ainda mais que a Bíblia é a palavra de Deus e possui autoridade. Caminhando nesta mensagem, caminhamos nesta lição, falamos então o tópico 2, a parte 2 do primeiro tópico, falando sobre a origem da Bíblia, a revelação divina, que é a revelação geral. Observe que a origem da Bíblia, observe agora a revelação geral. O que é a revelação geral? Chama-se revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer em toda parte por meio da história, por meio do universo e por meio da própria natureza humana. Então, o segundo ponto que nós vamos observar aqui no tópico primeiro é essa revelação geral. Deus se faz, Deus se fez conhecer. Se fez no passado, se faz hoje e continuará a se fazer conhecer através da história, através do universo, através da natureza humana. Como que Deus se fez, se faz e continuará a se fazer conhecer na história? Através da sua soberania. Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, nada acontece fora da sua vontade. Isso precisa estar guardado dentro do nosso coração. Nada acontece fora de sua vontade. Existem alguns textos bíblicos para que você possa anotar e depois observá-los. Daniel 2, 21, 4, 25, Romanos 11, 22, falando sobre essa soberania de Deus. Então, nunca se deixe levar por argumentos do tipo: Deus não controla nada, Deus perdeu o controle, olha a raça humana como se encontra, olha como o homem é mau, como pode a natureza destruir, e furacões, terremotos, como pode um homem tirar a vida do seu próximo, o povo não tem mais amor, onde está Deus, onde Deus está? Não, Deus tem o controle de todas as coisas. A raça humana, a vida na Terra, a história da humanidade se encontra nas palmas das mãos de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano e se fez revelar através da história. Deus se faz revelar no universo. Deus se faz revelar no universo. Como? Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Ou seja, Deus se faz revelar em tudo aquilo que Ele criou. Você pode ler Salmo 19, Atos 14, Romanos 1, 18, 21. Deus se faz revelar no céu, na terra, no mar. Quando você olha a natureza, quando você olha a beleza de tudo aquilo que está à sua volta, você contempla Deus se manifestando a você, ao ser humano, à humanidade. Deus se revela no ser humano, criado à sua imagem, criado à sua semelhança. Mais que a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Deus se revela na própria história do homem, no próprio ser humano. 3. Existe a revelação especial. Bom, falando sobre a origem da Bíblia, revelação geral, Deus se revelando através da história, através do universo, através do ser humano. Existe uma revelação especial. Que revelação especial é essa? Deus se revelando
através do seu Filho, através de Cristo. Olha o slide. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Paulo nos mostra isso quando escreveu aos crentes em Roma, no capítulo 1, 18 ao 21, agora você pode observar que Deus, através da revelação especial, oferece redenção para os perdidos pecadores. Colossenses 1, 9 a 14. Através da revelação de Cristo, Deus está oferecendo redenção, perdão de pecados aos homens que pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa revelação especial é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Deus se revelou através da história, Deus se revelou através do universo, Deus se revelou na humanidade. Uma revelação especial, Deus revelou a pessoa do seu Filho Jesus. Reconhecemos a revelação especial, tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Sagradas Escrituras. Nós temos a pessoa de Jesus, nós temos a Bíblia Sagrada, que faz parte então dessa revelação especial para nós, seres humanos, para nós, meros mortais. Glória a Deus por isso. Então, esse é o tópico primeiro, falando sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Deus se revelou de uma forma geral, Deus se revelou de uma forma especial através de Cristo Jesus. E por meio da revelação contida nas Escrituras, conhecemos a pessoa de Cristo. Como que eu conheço a Jesus? Através da Bíblia. Como que eu conheço a Deus? Através da Bíblia. Através da Bíblia eu conheço a pessoa de Cristo, através de Cristo eu conheço a Deus. Tudo isso está descrito, esta revelação está descrita na palavra. O texto de João, no capítulo 20, versículo 31, vai nos mostrar um pouco disso, né? Estes, os sinais, porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus por isso. A Bíblia Sagrada nos dá sinais para que possamos crer no Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Partimos então para o tópico 2, para que possamos observar então evidências da autenticidade da Bíblia. Será que a Bíblia ela é autêntica? Existem evidências que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada? Vamos observar então três coisas importantes. Primeiro, evidências internas. Vamos lá. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, o significado daquilo que é verdadeiro. Autenticidade igual a verdadeiro. Quando aplicada às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, e versículo 16. Tá bom? Então, observe isso e guarde isso no seu coração. A autenticidade igual a verdade, a verdadeiro. Sempre que aplicada a Bíblia Sagrada, está ratificando a autoridade da Bíblia Sagrada. Dentre as evidências internas, vão se destacar algumas, como, por exemplo, unidade de consistência. Como que isso acontece? Observe então o slide. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto. A Bíblia é escrita no Antigo Testamento, ou Primeira Aliança, em hebraico e aramaico, em algumas porções, e no Novo Testamento, na Nova Aliança, escrita em grego. Então, escrita em 2 idiomas principais e um dialeto. Por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, lugares diferentes, circunstâncias diferentes, circunstâncias distintas, abordam centenas de temas das mais variados temas possíveis, e você vai observar dentro do contexto, dentro do texto bíblico, desde Gênesis a Apocalipse, uma unidade e consistência. Então, o tópico primeiro, a letra A aí, do tópico 2, falando sobre evidências internas, essa unidade e essa consistência.
ou seja, a Bíblia escrita num período de 1600 anos. Mais de 40 pessoas foram usadas por Deus e a Bíblia não contém erro. Não há mensagens distorcidas, mas mensagens que se convergem a uma mensagem principal. Então, unidade e consistência. Isso você precisa guardar no seu coração. Apesar de todas essas implicações, né, o conteúdo bíblico ele é consistente em seus escritos. Eles se harmonizam formando um todo sem qualquer contradição. Então não há contradição. Por mais que pessoas tentem dizer a Bíblia é contraditória. Não, a Bíblia não é contraditória. Não há contradição, ela é consistente. Os seus escritos se harmonizam, formando um todo, formando uma mensagem, formando uma revelação à raça humana. Então, unidade e consistência. 2. Tópico B. Como que vai acontecer o tópico B? Ação do Espírito Santo. Então, evidências da autenticidade da Bíblia. Primeira evidência, evidência interna acerca da unidade e consistência e através da ação do Espírito Santo, que por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, nos mostra isso. Então, através do Espírito Santo, o Espírito Santo ele age todas as vezes que você lê a Bíblia, todas as vezes que você medita nas Sagradas Escrituras. O Espírito Santo ele trabalha em você, ele te mostra, ele te revela, você consegue ouvir a voz de Deus, penetrando a divisão da alma e do espírito, mudando, transformando totalmente o seu ser. Um exemplo disso, Lucas 24, a história dos dois discípulos a caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem, ele experimenta no seu interior a chama do Espírito Santo ardendo no coração. E ele passa então a compreender o plano da salvação. Então, evidências internas. Primeiro, não há incoerência na Bíblia, não há nenhum ponto que se diverge, mas que se convergem. Segundo ponto, existe uma ação sobrenatural. O Espírito Santo de Deus ele trabalha no coração daquele que lê, daquele que medita, fazendo com que o seu coração possa arder e você passe então a compreender a mensagem do Evangelho, a compreender o plano da salvação, a entender que existe um caminho mais excelente. Por quê? Porque há uma ação do Espírito Santo através da Sagrada Escritura. O terceiro ponto que vai ratificar, que vai servir de apoio para evidências internas, que são profecias de eventos futuros. Então, existe uma exatidão no cumprimento das profecias, algo comprovado, que comprova a veracidade das Escrituras. Certo? As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Isso aconteceu. Então, veja, unidade e consistência, a Bíblia não há contradição nela, é um todo, uma mensagem toda muito bem elaborada, uma mensagem coesa, uma mensagem verdadeira. Aí você vai passar a receber, a sentir o Espírito Santo trabalhando no seu coração, abrindo sua mente, abrindo seus olhos, te fazendo compreender o plano, a mensagem. E você pode observar que existem nesse livro profecias de eventos futuros que já aconteceram e que ainda irão acontecer, porque a Bíblia Sagrada ela não falha. Entre tantos eventos que podemos citar, nós iremos citar alguns aqui, como por exemplo, a Bíblia vai falar, através do profeta Isaías 7,14, acerca do nascimento virginal de Cristo. E isso vai acontecer, vai se cumprir. E Mateus relata no capítulo 1, versículo 23. Nascimento virginal de Cristo, profetizado por Isaías. E Mateus prova o seu cumprimento quando nasce então Jesus da Virgem Maria. Segundo ponto, podemos citar é a morte de Jesus na cruz, falada através de um dos seus servos, cheio do Espírito Santo, no Antigo Testamento, no Salmo 22. João vai ratificar, mostrando a nós o seu cumprimento. João 19, versículo 36. O local da sepultura, profetizado por Isaías 53:9, Mateus vai nos mostrar o cumprimento, mostrando
exatamente o local da sepultura de Jesus. Um quarto ponto, a sua ressurreição. E isso é para a nossa alegria, a sua ressurreição. Salmo 16 e Mateus relata o cumprimento. Jesus nasceu, morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia, como a Bíblia dizia, ele ressuscitou e hoje está à destra de Deus, esperando a ordem para voltar a buscar o seu povo, a buscar a sua igreja. Evidências externas. Bom, essas são as evidências internas. Idade e consistência, profecias de eventos futuros e partimos então para evidências externas. Lembrando, claro, a ação do Espírito Santo. Evidências externas. Será que existe alguma evidência externa que autentica a veracidade da Bíblia Sagrada para nós hoje? Vamos lá. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, a Bíblia não contém erros. Então, existem hoje evidências externas que estão ratificando aquilo que a Bíblia já dizia de si mesma, a sua inerrância. Ela não contém erros, tá bom? Partindo então nessa direção, existe o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Então, hoje a ciência, através dos seus experimentos científicos, estão provando ou comprovando aquilo que a Bíblia já dizia que era verdade. Por quê? Porque a Bíblia é o livro da verdade. A ciência hoje é uma evidência externa comprovando a veracidade, a autenticidade, a inerrância daquilo que a Bíblia tem nos ensinado, nos transmitido ao longo dos séculos. Então, partindo na direção dos experimentos científicos, através de descobertas arqueológicas, a ciência hoje aponta a autenticidade da Bíblia Sagrada. Dá glória a Deus aí, porque isso é muito bom para nós, não é verdade? E a despeito de ser contestada por ateus, incrédulos, né? Hoje a Bíblia ela é contestada por ateus, por incrédulos. Você precisa entender que a Bíblia permanece como o livro mais lido e traduzido de toda a história. Por mais que ela venha a ser atacada, por mais que ateus, incrédulos, à toa se levantem contra a Bíblia Sagrada, a Bíblia ainda é o livro mais lido, mais traduzido em toda a história da raça humana. Por mais que best-sellers possam ser escritos, nada vai superar a Bíblia Sagrada. É o livro mais lido, é o livro mais traduzido de toda a história. Partindo então para o tópico 3, para que possamos compreender a mensagem da Bíblia Sagrada. Mas antes de entrarmos aqui no tópico 3, falando sobre a mensagem da Bíblia Sagrada, ainda trabalhando ainda esse ponto acerca das evidências da autenticidade da Bíblia Sagrada, eu quero chamar a atenção. Por quê? Nós acabamos de ler aqui dizendo que ateus, incrédulos, tentam a todo momento desqualificar a Bíblia Sagrada. Isso é verdade. Eu tenho certeza que você já sofreu algum questionamento, alguém já te prensou contra a parede, pedindo uma explicação da sua fé, zombando da sua fé, criticando a sua fé, não entendendo o porquê da sua fé, tentando desqualificar a mesma, desqualificar a palavra, desqualificar a Bíblia Sagrada. Hoje existe um movimento muito forte, tentando fazer com que a fé venha a ser banalizada. Hoje se pregam aí dizendo que o que vale é a felicidade, é o que eu sinto no meu coração. Isso não é verdade, meus irmãos. O próprio Jesus ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, porque abriria margem para pensarmos em caminhos diferentes, em caminhos paralelos. Mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém pode ir ao Pai senão por ele. E ele deixou um livro de revelação, ele deixou a palavra para que se revelasse a nós. Este livro nos mostra o caminho. Por mais que pessoas tentam desqualificar o livro bíblico, o livro sagrado, a palavra de Deus, tentando desqualificar a sua fé, não permita que isso aconteça. Defenda a sua fé. Hoje as pessoas, principalmente aqueles que se afastaram do caminho de Deus, ainda têm, que possuem um certo conhecimento, mas por algum motivo se decepcionaram e hoje estão afastados da casa de Deus, da Bíblia Sagrada, através de algum acontecimento, se afastou da mensagem bíblica. São esses que tentam desqualificar a palavra. Tentam dizer que o que vale é o que você está sentindo, o importante é você estar feliz. E zombam muitas vezes da sua fé. Mas permaneça firme, guarde a palavra de Deus no seu coração, porque ela é a palavra, ela é a verdade, inerrante, infalível, não contém erros, e é o caminho que vai nos levar à salvação. Que você possa permanecer firme diante dos ataques daqueles que tentam desqualificar a Bíblia e a sua fé. Permaneça firme, guardando a palavra de Deus no seu coração. Partimos então para o terceiro tópico da mensagem, o terceiro tópico desta lição tão linda e tão maravilhosa. A mensagem da Bíblia Sagrada. Eu convido você a voltar aqui para os slides e vamos caminhar sobre a mensagem da Bíblia Sagrada. Qual a mensagem que a Bíblia Sagrada tem e traz a nós? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a supremacia da Bíblia. Vamos falar sobre a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial, indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Somente a Bíblia é regra infalível e a autoridade final em matéria de fé e prática. Aqui eu vou parar mais um pouquinho. E te chamar a atenção, porque você observou no slide, se você tem revista, você vai ler aí na sua revista, que somente a Bíblia é a regra de infalível de autoridade, somente a Bíblia é a regra de fé e prática para nós cristãos. Não existe um caminho alternativo, não existe uma religião alternativa. Quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de palavra de Deus, está além da religião. Não quero entrar no mérito da religião. Estou falando de algo superior à religião. Estou falando de Cristo, estou falando de Deus, da revelação de Deus à humanidade. Está muito além de religião, de dogmas, de pensamentos filosóficos. Não. Estou falando da revelação de Deus para nós. Está contido na Bíblia. A Bíblia que nos revela a vontade de Deus. A Bíblia não é mais um livro, é o livro. O livro que se destaca. Não pode ser comparado ao Corão, não pode ser comparado ao Evangelho segundo Allan Kardec, não pode ser comparado ao livro dos Mormons. Não, a Bíblia é o livro. É a palavra de Deus revelada a nós. Então não se deixe, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção. Você que está comigo nessa aula, não se deixe levar por ataques, não se deixe levar por pessoas que tentam desqualificar a palavra. A Bíblia é o livro, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem uma mensagem para mim e para você. Ela tem uma mensagem para a humanidade. Contém nela uma mensagem para a transformação, para a salvação. E Deus conta comigo, Deus conta com você, para que possamos levar esta mensagem, porque é questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte. Não é questão de filosofia. Não é questão de... a pessoa está feliz dessa maneira. Não. Tem que ser confrontada com a palavra. Porque a palavra é a revelação de Deus. A palavra vai gerar vida no ser humano que está caído e perdido. E por isso sofre. Buscando filosofias, buscando religiões, buscando caminhos alternativos, mas nunca vai se sentir preenchido. Por quê? Porque não está contemplando a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Agora sim, depois dessa pequena palavra, vamos voltar aos nossos slides.
Glória a Deus por isso. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação. Como falei, não há uma nova revelação extraordinária. Alguém que sonhou, alguém que viu um anjo, alguém que contemplou uma estrela. Não. Não necessitamos de nenhuma nova revelação extraordinária para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Não. A Bíblia Sagrada ela é suficiente. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito sob intervenção divina, supervisão divina, ele vai escrever: ninguém pode diminuir ou acrescentar útil na palavra de Deus. Nós já temos compilados neste livro todas as doutrinas necessárias para a salvação do ser humano. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Fonte final de autoridade. 2. O poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Observe. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Jeremias vai dizer isso no capítulo 23, versículo 29. O que significa isso? As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nada pode impedir o cumprimento da palavra. Martelo é fogo. A palavra de Deus tem poder. Nada e nem ninguém, nenhum homem, nenhum sistema, nenhum governo humano, nada pode paralisar, impedir o cumprimento da palavra de Deus na história da humanidade. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, 10, 4 e 5, vai dizer: o Deus deste século, Deus com D minúsculo, Satanás, capiroto, ele tem impedido, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam da palavra de Deus. Então estamos numa batalha espiritual, mas a Bíblia tem poder para derrubar fortalezas que fazem oposição ao conhecimento das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada. A Bíblia Sagrada é comparada a uma espada. Tem o poder de penetrar no mais íntimo do ser humano, julgar os pensamentos e intenções do coração, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12. Então, a palavra de Deus, como uma espada, penetra a divisão da alma e do espírito. Este é o poder da palavra de Deus. O próprio Jesus, quando tentado no deserto, derrota Satanás usando o quê? O poder da palavra. Se você ler a história, Mateus 4, você vai observar que ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. O próprio Jesus usou o poder da palavra contra o inimigo, que naquela ocasião tentava, por ocasião, a um jejum que Jesus fazia no deserto. O inimigo, então, foi derrotado pelo poder da palavra. Tópico 3. Propósito da Bíblia. Entendemos a sua mensagem. Entendemos o seu poder. Mas qual o propósito da Bíblia Sagrada? Vamos então lá? A nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Você pode atestar isso lendo esses versículos descritos no slide. Então, o que precisamos entender é que a mensagem bíblica é muito clara, muito objetiva, é muito entendível, muito completa, fala do amor de Deus, um alvo principal. Através do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Cristo Jesus.
Nela também se encontram revelados os códigos morais da sociedade. Então, meus irmãos, existe uma mensagem muito clara. Existe uma mensagem muito entendível, muito completa. E cabe a nós levarmos essa mensagem adiante. A Bíblia Sagrada ratifica a moral bíblica, não relativiza a palavra, não relativiza os seus valores. Não, muito pelo contrário. Os seus valores são absolutos. Então, hoje as pessoas têm tentado relativizar. Ah, não é bem assim. Vamos atualizar a Bíblia. Olha aqui para mim. Vamos atualizar a Bíblia. Teve um pregador famoso aí no Brasil que quer atualizar a Bíblia. Precisamos de uma Bíblia contemporânea. Hoje, as linguagens, as traduções das linguagens de hoje têm tirado um pouco da sacracidade da Bíblia. Parece que não há afã de fazer com que as pessoas possam entender de uma forma mais clara o texto bíblico, relativizam algumas verdades morais. Observe o cuidado que devemos ter até com as traduções de Bíblia. Existem Bíblias perigosíssimas. Existem Bíblias aí que estão fazendo um verdadeiro show, fazendo com que pessoas comecem a ler e falar, então não é assim que foi ensinado, não era assim que foi pregado, porque eu estou lendo aqui diferente. Cuidado com isso. Cuidado. Você viu no slide. A palavra de Deus não se relativiza. Os seus valores são absolutos, não muda. O que era pecado no passado é pecado hoje. A Bíblia Sagrada não pode ser relativizada, não. Estão tentando colocar dentro da igreja procedimentos, padrões mundanos, contrários à palavra. E nós, conhecedores da palavra, pregadores do Evangelho, ensinadores da palavra, precisamos ir adiante, levar essa mensagem dura, muitas vezes, mas necessária. Leva o homem ao conhecimento da verdade e à salvação de sua alma. Você que está aqui nos ouvindo, está participando conosco dessa aula bem resumida, vai estudar essa lição na escola bíblica dominical na sua igreja. Você que ainda não tem igreja, se sentir no coração o desejo de ir a uma escola bíblica dominical para aprender da palavra, vá. Você vai estar aí mais por dentro daquilo que vai ser ministrado, para que você possa aprender de fato, de verdade, acerca da supremacia das Sagradas Escrituras. Não se relativiza os seus valores, porque os seus valores são absolutos. Glória a Deus. Partindo, voltando para os nossos slides. Essa compreensão, isso que eu acabei de dizer, ratificar com você, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. A vontade é a revelação de Deus para a humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Então, olha aí a nossa responsabilidade, você que está nos ouvindo nesta lição. Olha só, existe uma compreensão. A Bíblia é a revelação de Deus. É a revelação da sua vontade à humanidade. Então, qual o nosso compromisso? É inegociável. Qual o compromisso da igreja? Do organismo vivo? Do cristão? Qual é o nosso compromisso? É propagar a mensagem, mas com fidelidade. Porque esta mensagem sendo pregada com fidelidade, inegociável, vai levar as pessoas à salvação, à libertação. Para que possamos concluir esta nossa aula, que faz 50 minutos que estamos estudando, a conclusão vai nos dizer assim: as Escrituras são de origem divina. Ponto. Não se toca mais nesse assunto. Não há dúvida sobre isso. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade. Deus se fez conhecer através de Cristo, através das Escrituras.
A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e de prática. Meus irmãos, que Deus possa abençoar você, que Deus possa te dar graça para continuar a estudar a palavra do Senhor. Finalizamos aqui a nossa primeira caminhada, primeiro passo da jornada, as 13 lições da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2022. E eu quero agradecer você por ter chegado até o final. Guarde esta palavra no seu coração. Não desanime, não pare, porque a palavra de Deus ela é real, verdadeira. E esta mensagem precisa ser pregada. Me ajude compartilhando esse vídeo, compartilhando esse ensinamento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique no sininho aí para que você seja notificado de novos vídeos, de novos conteúdos. Esse 2022 faço compromisso comigo mesmo de poder compartilhar conhecimento, compartilhar dessas lições maravilhosas, falando da palavra de Deus, usando da ferramenta da internet, para que mais pessoas possam conhecer este Deus, conhecer esta palavra, conhecer este Cristo, conhecer a salvação. Deus abençoe você e até a nossa próxima lição, crendo em Deus. Shalom. Deus abençoe.